estamos dando início a uma nova série. O nome dessa série hoje é Tu Porém, que a gente está dando início hoje. Tu Porém. E é uma série que vai ter uma exposição no livro na carta de Paulo a Timóteo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos trabalhar ali os 4 capítulos, destacando as porções principais do capítulo para poder trazer a mensagem do Senhor para a igreja. Tá? Então o nome da série do Porém, vocês devem ter recebido ou visto nas redes sociais aquele videozinho muito bacana, então continue compartilhando. Já recebi alguns feedbacks, um pastor amigo meu mandando mensagem lá, falando: nossa, ele está muito bravo, quem fez? Eu tiro o olho. Opa, obrigado, quanto mais melhor. Então, sempre que lançar um conteúdo, compartilha, curta, comente, vai ser bem legal aí. A gente está investindo também nessa ferramenta para alcançar novos irmãos e irmãs. Bem, vamos lá. Tu, Porém, uma série baseada no texto de 2 Timóteo. O tema de hoje na verdade, um convite para todos nós, né? Não se envergonhe do Evangelho, que é a mesma palavra que Paulo disse para Timóteo, que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar essa dinâmica de não nos envergonharmos do Evangelho. Eu quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo inteiro não, a gente vai ler do 6 ao 14, e a gente vai se concentrar nesse pedacinho. Basicamente, para a gente entender, Paulo, o apóstolo, ele já está dando instruções para inúmeras pessoas, igrejas, porque ele vai se comunicando através de cartas, dando orientações para diversas igrejas. Nesse caso específico, ele está dando instrução para um jovem chamado Timóteo, que é pastor, e ele está ali tendo esse trabalho de conduzir uma igreja ainda nos seus primeiros anos. Então, a ideia que se tem é de um legado, de algo que é passado adiante, que vai ser passado adiante. Então, quando nós ouvirmos essa série, que a gente possa se colocar no lugar de Timóteo, entender que esse legado do Evangelho, ele não encerra lá. Paulo está falando algumas coisas para Timóteo, mas que valem para nós ainda hoje, porque é a palavra de Deus colocou isso no cano, por meio da sua provisão, da sua mão, ele estabeleceu isso, e isso até hoje tem um valor maravilhoso, valor profundo para todos nós. Bem, vamos ler então 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 a 14. Vai estar aqui para vocês acompanharem. A palavra do Senhor diz assim: por essa razão, eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Siga o modelo da sua doutrina que você usa de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos na província da Ásia me abandonaram, os quais estão Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia a causa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Tá bom, até aí o texto vai continuar, ele vai falar outras coisas relacionadas a essas pessoas, mas vamos pensar um pouco sobre esse texto, sobre essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Se você reparar, ou se você reparou durante a leitura, teve essa palavra que foi repetida 3 vezes ali. Paulo primeiro fala: não me envergonho.
Depois ele fala para Timóteo, não se envergonhe, e depois ele louva, porque o camarada não se envergonhou. Então essa palavra presente nesse texto é algo que a gente precisa pensar e ponderar. Então o tema de hoje, não se envergonhe do Evangelho. Talvez essa palavra seja muito oportuna, porque talvez você possa pensar quantas vezes na sua vida, na sua jornada, você ficou calado quando teve a oportunidade de falar para Jesus. Eu já passei por situações onde, principalmente quando era mais novo, onde eu via ali uma abertura, mas mesmo assim eu ficava encabulado, ficava constrangido de chegar e falar de Jesus para a pessoa bem naquela hora ali. E eu ficava assim, não, eu tenho que esperar o momento certo. Aí os momentos estavam passando o momento certo, toda hora tinha o momento certo, mas eu não achava o momento certo e acabava deixando às vezes de compartilhar. Quantas vezes nós sentimos um certo incômodo no coração ao perceber que poderíamos ter como testemunhado a nossa fé e escolhemos o silêncio? Ou então, quantas vezes nós nos sentimos envergonhados porque alguém do nosso lado está falando de Jesus, talvez de uma maneira que a gente considere inadequada. Rapaz, o cara começou a falar de Jesus agora, não é a hora. E a gente começa a se julgar, Senhor, no tempo ali, para determinar qual é a hora e qual não é a hora de falar de Jesus. Quando na verdade a Escritura vai nos lembrar que nós devemos falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Ou seja, na hora certa e na hora errada. O negócio é falar. Mas a grande verdade é essa, muitas vezes nós nos envergonhamos do Evangelho, principalmente no mundo, onde tantas vozes se levantam para proclamar as suas crenças, as suas ideologias, e às vezes a gente fica hesitando em falar daquilo que a gente crê. Por exemplo, é muito comum você chegar numa roda e a pessoa falar que é Hare Krishna e ela falar daquilo com uma tranquilidade. A gente, na hora de falar daquilo que a gente crê, a gente fica com medo, com vergonha, não sei. O que será que é? Será que as pessoas não vão aceitar o que eu falar? É disso que se trata? Será que eu vou saber falar certo? Poxa, o cara budista está lá falando de Buda, nem sabe, mas está falando. Então parece que muitas vezes a gente tem algumas desculpas ou algumas questões que vão nos travar de compartilhar o Evangelho. E para mim, no fim das contas, pegando essa palavra de Paulo, parece que no fim das contas o que está em jogo é talvez essa vergonha do Evangelho, essa vergonha de compartilhar, essa vergonha de dizer o que você crê, ou talvez uma vergonha de você dizer que crê em alguma coisa que você não pratica, e aí você tem vergonha de envergonhar o Evangelho, quando na verdade você não deveria sequer pensar esse tipo de coisa e compartilhar da melhor maneira possível. Bom, o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo sabendo que a vida dele está chegando ao fim. Tanto que ele usa essa expressão várias vezes, prisioneiro do Senhor, estou preso, não sei o quê, fulano não se vergonha de mim porque eu estou preso, porque de fato ele está vivendo um momento ali, ele tem noção de que a vida dele está chegando ao fim, por isso que mais à frente ele vai falar, eu combati o bom combate, guardei a fé, e ele instrui Timóteo a dar continuidade ao legado. Paulo nessa hora está preso em Roma, ciente que logo será executado, mas em vez de desespero ou medo, as duas palavras ecoam agora coragem e também encorajamento. Ele sabe que o Evangelho vale mais do que a sua própria vida. Ele desafia Timóteo e a nós também, no meio desse legado, a viver essa mesma realidade. A realidade de alguém que não se envergonha do Evangelho, que mesmo em cadeias, mesmo com correntes, mesmo em situações desfavoráveis, essa pessoa tem, no bom sentido, orgulho de ser evangélico. Aliás, falar isso hoje em dia dá vergonha. Chego lá, eu tenho orgulho de ser evangélico, mas falamos isso no sentido do não que você vai sair por aí declarando, nós não vamos fazer uma passeata do orgulho evangélico. Nós não temos necessidade disso. Mas nós temos necessidade de não nos envergonharmos do Evangelho, mesmo que ele nos coloque em situações desfavoráveis no contexto que a gente vive. Talvez você, na sua faculdade, no seu trabalho, poxa, se eu falar que eu sou evangélico aqui, que eu sou cristão aqui, o pessoal vai cair em cima de mim.
Se eu falar que me converti, e não posso falar para minha família não, porque minha família é toda umbandista. E aí, o que eu faço agora? Tenho vergonha, não vou poder falar. Bom, nós somos chamados não para nos envergonharmos do Evangelho, mas para abraçar o Evangelho com ousadia, com confiança, com fidelidade. É chegar de fato e falar: eu amo o Evangelho, eu amo a mensagem da cruz, eu amo Jesus Cristo, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço quem Deus é, eu quero viver com esse Deus, custe o que custar. Quero viver com o Senhor, custe o que custar. Bom, eu entendo nesse texto que existem algumas direções que nós podemos seguir para que a gente não fique preso nessa questão da vergonha do Evangelho e a gente some, no sentido de tomar, né? A gente some nesse movimento que Deus tem feito ao longo da história, ao longo de aí mais de 2000 anos, ou um pouquinho menos de 2000 anos, né? Mas se considerar o período desde a criação, são muitos milhares de anos. Mas só que existe um legado que foi entregado para nós, que é o legado da continuidade da igreja, da expansão do reino de Deus, da pregação do Evangelho, como nós vamos pregar o Evangelho, como nós vamos expandir, como nós vamos crescer, como nós vamos avançar contra as portas do inferno que tivermos vergonha. E a vergonha do Evangelho vai se manifestar de várias maneiras, mas eu quero focar aqui hoje com você como a gente muda isso. O que Paulo está falando para Timóteo, que ajuda ele a trabalhar essa questão para que ele não se envergonhe do Evangelho, mesmo quando o mentor dele está numa cadeia, mesmo quando as coisas pareçam loucura, mesmo quando as pessoas olhando para nós aqui agora, mesmo quando as pessoas olharem para você e falam: pô, mas você é tão legal, nem parece evangélico. A gente acha que isso é elogio, né? Pode ser, não sei, porque também é uma confusão, uma babel evangélica que a gente tem aqui hoje. Mas a gente deveria, né, ficar feliz quando nos identificam como evangélicos, como crentes, como pessoas tementes a Deus. Isso deveria trazer alegria no nosso coração, mesmo no meio de situações que possam ser até ofensivas para você. Ih, tu é crente, é? Aí, fica aquele sentimento, aquela vergonha, mas não precisa disso. Você pode falar: sou sim, graças a Deus. E louvado seja meu Senhor por isso. Bom, primeira coisa que eu entendo que nós podemos trazer para nós aqui hoje como uma lição prática de trazer esse amor a Jesus, ao Evangelho, para cima, para o coração e para a prática, é a gente pegar aqui o que o Paulo está falando para Timóteo no versículo 6 e 7. Ele fala o seguinte: eu torno a lembrar-lhe, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você prestasse atenção essa noite. Eu não sei se todos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não sei se você já passou pela sua conversão, já entregou sua vida a Cristo. Mas quando alguém passa pela conversão, quando alguém recebe graça, ela recebe um dom. O dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a vida eterna, essa graça maravilhosa, o perdão dos pecados. É uma série de coisas que a gente recebe que mudam a nossa história. Mas parece que a facilidade de uma vida cômoda que nós temos hoje, parece que o tempo, o costume, vai fazendo com que aquela chama que foi acesa naquele momento em que nós nos convertemos, ela começa a ficar mais conformada. E aquele fogaréu que estava no início, ele começa a se tornar uma chaminha pequenininha, de uma vela quase apagada. Paulo está lembrando a Timóteo para que ele não permita que isso aconteça. Ele vai falar: reacenda essa chama. Reacenda esse dom. Leve a arder novamente. Mantenha viva essa chama do dom que Deus te deu. Então, essa palavra reacender é uma palavra que vem do grego lá. Eu não vou falar dos termos gregos não, mas a ideia é aquela coisa de você jogar oxigênio para que a chama
fique mais forte. Né? O pessoal aí, quando faz churrasco, né, bota lá, abana, a chama acende. A gente acha que abanar ali vai fazer o fogo apagar, mas não é. Você abana, aquele negócio enche. Aquele fogo cresce, vai lá, e aquele fogo começa a lamber ali a churrasqueira, a carne e tal. A mesma coisa. Quando você está em casa, você bota fogo lá no fogão, quando você está fritando alguma coisa, aquele fogo sobe. Se tu começar a abanar, o fogo vai se alastrar. E a ideia que Paulo está falando aqui, de manter viva a chama, é essa ideia de ventar, de abanar, de fazer com que essa chama seja acesa. A gente precisa ponderar quais são essas coisas na nossa vida. Como que nós podemos manter essa chama acesa? Como nós podemos estar ali abanando, jogando vento para que aquela chama mantenha-se viva? A grande questão que está por trás é que a nossa fé não é algo automático. Poxa, eu aceitei Jesus, beleza, agora está tudo certo, vou só andando aqui distraído, vou ver o que acontece da minha vida. Existe um movimento que nós precisamos fazer, que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que a gente fizesse. Toda obra de salvação, Paulo vai falar aqui nos versículos posteriores, toda obra de salvação é obra do Senhor. Não há nada em nós que faça com que Deus olhe para nós e queira nos salvar. Mas à medida que Ele nos dá essa salvação, Ele entrega a nós um dom, Ele fala, vai viver uma vida em abundância. E ali, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai buscando e vai vivendo um processo que a gente chama de santificação. A vida cristã não acaba, a conversão não é o ponto principal de uma vida, é o ponto de partida. A partir do momento que você chegou na conversão, você recebeu a Cristo como Senhor, você se converteu, ali começou uma nova vida. E essa nova vida, ela vai ser moldada, vai ser conduzida, vai ser dirigida pelo Espírito Santo, que agora está dentro de você, quando recebeu ali a promessa do Senhor, o selo do Espírito Santo na sua vida. Então, à medida que você vai vivendo, há uma necessidade de você nutrir essa chama, de você manter viva essa chama. Do contrário, você pode se ver como alguém que já está vazio espiritualmente, alguém que está apático espiritualmente. E aí você chega naquela igreja de pessoas apáticas, que parece que ninguém quer estar ali, sabe? Não sei se vocês já tiveram experiência. Você chega num lugar, aí está todo mundo assim, parece que o pessoal está ali só para cumprir protocolo. Gente, igreja não é para a gente cumprir protocolo. Não é o ponto ali que você tem que bater o ponto para todo domingo, para cumprir a sua vida religiosa. Igreja é vida, igreja é organismo, igreja é um lugar para você realmente estar ali desfrutando, mas também crescendo. Colocando vento na chama para que o teu coração queime cada vez mais. Esse local precisa ser o local disso. Eu e você precisamos sair da igreja num dia de culto com o coração pulsando, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor está nos usando para algo maior, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada área da sua vida e tem te dado oportunidades para você crescer. Você precisa sair daqui com o seu coração queimando. Precisa sair daqui com o seu coração pulsando. O que será que o Senhor vai fazer na minha vida essa semana? Pode ser algo maravilhoso, mas pode ser alguma coisa difícil, alguma adversidade, algum sofrimento. A gente não sabe, mas Deus está lá. Quer na alegria, quer na tristeza, Deus estará lá contigo. E o nosso trabalho é manter viva essa chama. Paulo, ele lembra isso, essa fé não é algo automático, o entusiasmo espiritual pode enfraquecer, o chamado pode parecer distante, e a ousadia dar lugar ao medo. E quando nós deixamos o medo dominar o nosso coração, a chama vai começar a se apagar. Por isso que Paulo vai falar o seguinte, que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Nessa hora, quando chega o desafio, nós levantamos a cabeça e lembramos, não sou eu, mas o Senhor. O Senhor está comigo. Não importa qual a adversidade, qual a enfermidade. Se eu tiver que passar pela enfermidade, eu vou passar pela enfermidade. Se eu tiver que padecer, eu vou padecer, mas a minha chama será acesa o tempo todo. Bem, lembra disso, medo
não vem de Deus. A vergonha da nossa fé não vem de Deus. A insegurança de falar sobre Jesus não vem dele de modo nenhum. Se estamos apagados, não é porque Deus tirou de nós algo essencial, mas porque nós deixamos de alimentar a chama. Deixamos de alimentar a chama. Deixamos de buscar a presença de Deus dia a dia. Deixamos de permitir o quebrantamento, endurecemos o nosso coração diante da presença do Espírito. Talvez seja essa a sua realidade hoje. Talvez a sua fé tenha se tornado algo normal, algo já cotidiano. Sou crente, tá bom, agora eu vou viver minha vida. Tenho trabalho, tenho conta para pagar. E aí é quando a gente entra nesse automático, a gente começa a perder de vista tudo que Deus está fazendo. Você já teve essa sensação? Parece que Deus não está fazendo as coisas. Parece que está tudo no marasmo. O problema não é Deus. Deus continua fazendo. O problema é que a gente deixou de enxergar. A gente deixou de ver. Eu quero que sejamos uma igreja que veja isso. Eu quero que nós sejamos uma igreja que a chama acesa do dom que Deus nos deu, ela seja tão forte em cada um de nós que se junte às chamas do coração de quem está do seu lado e faça uma grande fogueira. Faça uma grande fogueira. Olha aí, deixa queimar essa fogueira santa, como já dizia o antigo corinho. Reacenda essa chama, esse é o chamado de Deus para nós. Dando prosseguimento, versículo 8 ao 10, é onde ele fala diretamente sobre essa questão para Timóteo não se envergonhar do Evangelho. Ele fala o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro seu. São palavras que soam forte, porque a vergonha muitas vezes nos paralisa. No contexto de Timóteo, seguir Cristo significava um risco real. Paulo estava preso justamente porque pregou o Evangelho. Será que hoje não temos barreiras semelhantes? Como eu até falei isso de manhã também, num outro contexto, mas a grande realidade é que aqui a gente não tem uma perseguição física violenta contra os cristãos. Em outros lugares do mundo acontecem, tem cristãos sendo perseguidos, tendo suas casas queimadas, seus carros destruídos, simplesmente porque eles acreditam em Jesus. Tem muitos cristãos sendo mortos, suas famílias inteiras sendo mortas por causa da fé em Jesus. Tem pastores que estão perdendo literalmente a cabeça em lugares para pregar o Evangelho. Por isso que eu falo que muitas vezes esse conforto que a gente vive, mas você vive no Rio de Janeiro, é violento, sem dúvidas. Mas bem ou mal você tem lá uma casinha, você tem uma cama, você tem uma certa segurança, não é lá grandes coisas. Mas isso muitas vezes vai levando a gente a perder de vista aquilo que é urgente, aquilo que é emergencial. Tem pessoas em lugares onde é proibido pregar o Evangelho, que estão de fato colocando a cabeça em jogo para poder falar de Evangelho. Esses caras não se envergonham do Evangelho. E nós, ao olharmos isso, a gente não deve ficar envergonhado. A gente deve olhar como exemplo para fazer o mesmo. Só que hoje, aqui para nós, não há uma necessidade, ninguém vai te matar, pode ficar tranquilo, ninguém vai te matar porque você diz que é crente. Aqui no Brasil não, ainda. Pode ser que alguém dê uma canetada aí e fala que os cristãos agora são um povo que, enfim, e aí a gente começa a ser preso. Mas não é uma realidade para nossa de alguém perseguir você e matar você porque você é crente. Mas você sofre outras sanções, você pode ser boicotado na faculdade, você pode ser boicotado no seu mestrado, você pode ser boicotado no seu emprego, você pode ser discriminado, você pode ter um monte de coisas acontecendo contra você, contra a sua vida, por você ser crente. Então a gente não está também numa coisa, né? Agora, se a gente é crente mais ou menos, aí tanto faz, Satanás não vai nem querer ligar para a gente. Mas se você é um crente que tem a chama acesa, você é um alvo. É um alvo, tá bom? Mas aí a grande questão é, você não precisa ter vergonha. Talvez nós não sejamos ameaçados fisicamente, mas enfrentaremos o desprezo, o deboche, a exclusão
no mundo que a gente vive hoje, expressar valores cristãos pode ser visto como antiquado ou até mesmo ofensivo. Por isso que há um movimento de fazer com que a nossa fé, a fé cristã, seja uma fé privada, que ela ocorra no ambiente privado. Não sei se vocês já ouviram isso. Não traga sua fé para o debate político. Não traga sua fé para o espaço público. E aí tem uma tentativa de quê? De proibir toda questão relacionada ao cristianismo nos espaços públicos, sendo fortemente aí um atentado contra a laicidade do Estado, que é de tanto valor para nós. Mas fato há uma intenção de privatizar a fé, falar que você pode ter a fé que você quer, desde que seja dentro da sua casa. Aí talvez a gente até fique sendo enganado, achando que não, mas tá bom, pelo menos eu posso ter minha fé. Só que um dos pontos centrais do cristianismo é a pregação do Evangelho. Se a nossa fé passa a ser exclusivamente privada, a gente não pode mais pregar o Evangelho. E você entende como começa a prisão? Como começa a perseguição? É isso. Hoje não tem, mas pode ter daqui a pouco. Por isso que eu estou falando. Se, de fato, o cristianismo for relegado a uma fé meramente privativa, você for proibido de pregar o Evangelho, acabou, porque a gente vai desobedecer essa lei, que a gente vai continuar pregando. E aí a gente começa a ser preso. E aí não vai parar, porque quanto mais a gente pregar, mais gente vai se converter. Aí daqui a pouco como é que vai fazer? Volta lá, aí corta a cabeça de crente. É assim que funciona. Mas para isso acontecer, a gente não pode ficar no comodismo. Eu acho que às vezes a gente tem isso, né? Não, vou ficar na minha aqui, vamos ficar de boa aqui, porque aí não mexe com quem está quieto. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Bom, o Evangelho não é algo do que nós devemos nos envergonhar. Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação. A fé cristã não é um acessório na nossa vida, ela é a nossa identidade, é o que nós somos, não é somente o que a gente crê, não é o que a gente pensa, é quem a gente é. E o Senhor Jesus vai definir isso. Por exemplo, ele vai falar que nós somos sal e luz. Ele vai falar que o cristão, independentemente de onde ele esteja, ele é alguém que vai influenciar, é alguém que vai fazer diferença. Ele fala, ninguém pega uma luz e bota debaixo da cama, ele vai colocar no alto da casa para iluminar todo mundo. Então a identidade cristã naturalmente é algo que vai afetar a vida de outras pessoas ao redor. A grande questão é para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Mas o fato é, nós não podemos deixar com que a vergonha, com que a reticência, com sei lá, o que vão pensar de mim, influencie o modo como a gente vive, como a gente crê, como a gente caminha. Bem, nós precisamos nos perguntar, o que me impede de me assumir como um verdadeiro cristão? Por que, claro, eu não estou falando que você tem que andar por aí, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não é disso que a gente está falando. Existe um equilíbrio aí. Mas às vezes a gente é o crente agente secreto mesmo. Ninguém sabe que a gente é crente. Não tem alguma coisa estranha nisso? Se você é luz, ninguém sabe que você é luz? Como é que é essa história? Bom, o que nos impede de falar de Cristo para as pessoas? O que faz a gente hesitar? O que nos leva a esconder a nossa fé como se ela fosse um detalhe das nossas vidas? É algo para você pensar. É algo para você pensar. Tem alguma coisa, tem algum motivo que te impede de compartilhar o Evangelho? Talvez possa ser essa vergonha. E a vergonha pode ser pelo fato de talvez você não acreditar que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Porque se você acreditar que o Evangelho de Deus é poder para a salvação, você não vai omitir essa verdade. Você não vai omitir tão valiosa verdade, tão grandiosa mensagem. Talvez essa seja uma das respostas, é a ideia da rejeição. Talvez a gente tenha medo de que vão rejeitar aquilo que a gente falar. Mas também não é algo que precisa ficar no nosso coração, porque a grande questão é que nós somos chamados para falar, nós não somos chamados para converter as pessoas. A conversão é uma obra do Espírito Santo, é o Senhor quem faz isso. Nós somos chamados para falar, para anunciar, para proclamar, para investir na igreja, para servir na igreja, para plantar novas igrejas, para investir na vida de outras pessoas. Esse é o nosso propósito.
Agora, o trabalho de converter é o trabalho do Senhor, então eu posso ficar livre, sabendo o seguinte: eu posso falar de Jesus para as pessoas sem ter o peso na minha vida de que eu tenho que converter elas. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu participava de algumas reuniões assim de adolescentes e rolava um terrorismo espiritual. Eu falo que esse terrorismo espiritual é aquela pergunta assim: quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? As pessoas que não se converteram estão indo para o inferno por sua culpa. E eu ficava assim: meu, eu tenho que pregar o evangelho. Mas não é verdade. As pessoas vão para o inferno por mérito próprio. Inclusive eu, você, todos nós aqui, iríamos para o inferno por mérito próprio. Bem verdade que é a mensagem do evangelho que vai modificar esse quadro. Por isso que Deus nos chama para pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho. E aí a pessoa que vai crer, que não vai crer, é uma parte da economia divina. Não é a nossa parte, é a parte de Deus. Finalmente, a gente pula lá para o verso 11 e o 14, que é quando Paulo começa a falar desse tesouro que ele recebe. Eu acho que é algo importante para nós. Tem a ver com também essa coisa da gente não se envergonhar. Tanto que ele vai citar o exemplo do camaradinha lá que não se envergonhou dele. Mas o ponto é: guarde o bom depósito com fidelidade. Nos últimos versículos, Paulo reforça o que está em jogo. O evangelho é um tesouro que nos foi confiado. Quando você foi salvo, quando você percebeu que era um pecador e que precisava de Jesus, e você batizou, e você declarou sua fé em Jesus, você recebeu um tesouro. Esse tesouro, ele não foi dado simplesmente para você guardar. Esse tesouro foi dado para ser compartilhado. E esse é o evangelho que nos foi confiado. Paulo diz o seguinte: eu estou persuadido de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E exorta Timóteo: mantenha o padrão da sã palavra, guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo. A palavra usada para depósito aqui é uma palavrinha chamada, que tem o nome de parateke. Significa algo valioso, confiado a alguém para ser protegido. Então nós somos as pessoas que recebem algo precioso e que esse algo precisa ser protegido e guardado, que é a palavra, a verdade, o chamado dele. E o Senhor nos chama para preservar isso nas nossas vidas, a fim de também transmitir. E aí faz que nem o apóstolo Paulo falava, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, porque o que eu transmiti a vocês, o que eu recebi. Nós temos que ser essas pessoas que receberam do bom tesouro de Deus e estamos transmitindo desse bom tesouro para outras pessoas. E Paulo fala isso: eu também passei a você, eu te confiei naquele dia. E a gente também recebeu isso de alguém. Recebemos esse tesouro valioso, nós guardamos esse tesouro, permanecemos com ele e a gente transmite também a outras pessoas. Significa que não basta sermos fiéis, ou melhor, não basta apenas não nos envergonhar do evangelho, mas precisamos vivê-lo e compartilharmos com os outros. A fé não cresce no silêncio. A fé não cresce no silêncio. Nós proclamamos. É o querigma. Nós falamos sobre o evangelho. O evangelho não se espalha se ele não for proclamado. Eu quero já encerrar fazendo um convite à ousadia. Timóteo talvez fosse um jovem pastor um pouco mais tímido, mas Paulo está ensinando esse camarada a ser brabo, porque Paulo era brabo. Paulo não tinha vergonha. Paulo botava as caras, assim como seu mestre Jesus. Jesus, hora nenhuma, ficou envergonhado. Jesus precisava e ele fazia. Ele tinha que falar, ele falava. Ele tinha que calar, ele calava. Ele tinha que se manter em silêncio, ele mantinha, sem ficar envergonhado. Ele chegou diante do César, chegou diante do Pôncio Pilatos lá, Jesus, e César indagando ele não respondia nada. Ele, sendo o Senhor de
todos, ele foi humilde diante do imperador, de um governante romano. Porque ele sabia que ele não precisava falar toda hora. Não precisava falar toda hora, ele vai e faz isso, mas ele não tem vergonha. Esse é o ponto. O convite é o seguinte: sejamos ousados. Precisamos ter essa chama acesa para sermos ousados. Você está disposto a viver a sua fé sem vergonha? Aquela fé sem vergonha, né? Mas você está disposto a viver, né, essa fé sem se envergonhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Talvez você esteja aqui hoje e tenha percebido que você tem sido um cristão discreto. Você evita conversas sobre Jesus para não gerar desconforto. E aí, às vezes, você está conversando com alguém e você atribui o seu bem-estar a, sei lá, qualquer coisa que não seja Deus. Tem gente hoje que fala que é o universo. O universo gosta de mim. Mané universo. Às vezes a gente simplesmente não compartilha o porquê da nossa vida ser como é. Talvez ao seu redor tenham pessoas que estão desesperadas procurando uma solução. Não aguentam mais a vida delas do jeito que é. E às vezes as pessoas perguntam pra gente: o que eu faço nessa hora? Aí você fala: não. Fica calmo, se anima, vai dar tudo certo. Quando a gente deveria falar: poxa, confia em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, deixa Jesus mudar a sua vida, deixa Jesus fazer diferença na sua vida. Por que você não entrega a sua vida a Jesus? Talvez você sinta que a sua fé está fraca, como uma chama quase apagada. Mas hoje Deus te chama para reacender essa chama. Amém? Reacender essa chama. Talvez você ainda não tenha dado um passo de compromisso com Jesus, porque você teme o que as outras pessoas vão pensar. Mas Jesus disse: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então, ter vergonha do Evangelho não é uma boa ideia. Ter vergonha de Cristo não é uma boa ideia. A fé não é algo para ser vivida em segredo, mas para ser expressa, compartilhada e celebrada. Nós amamos Jesus. Nós amamos o Evangelho. Nós vivemos por esse negócio. Seja no meu trabalho, na minha educação dos meus filhos, na minha caminhada com a minha família. Tudo isso tem a ver com Jesus. Tudo isso tem a ver com o Evangelho. Eu quero fazer um convite mais radical. O convite é que você continue mergulhando nessa carta com a gente. Para que você venha mais vezes para acompanhar essa série até o final. Você descubra o que é viver com ousadia na palavra de Deus, com uma fé ousada, com a chama acesa. Mas eu quero fazer um convite mais radical ainda, que é você entregar a sua vida completamente a Jesus. Seja você já um não convertido ou você já convertido. É hora de colocar tudo na presença de Jesus. É hora de se negar e pedir que o Senhor nos encha. É hora de dizer não para nós, para nossa carne, sim para o poder de Deus, para o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um desafio que eu queria passar para vocês hoje. É que nessa semana, fale da sua fé para alguém. Quanto mais pessoas você falar, melhor. Mas se você tem dificuldades, fala com alguém, com uma pessoa. Mas eu acho que eu chegar já falando para uma pessoa que não é convertida. Fala com seu marido, fala com sua esposa, fala com seus filhos. Filho, eu queria compartilhar um pouco da minha fé contigo. Marido, eu queria compartilhar um pouco da minha fé contigo. Esposa, eu quero compartilhar um pouco da minha fé contigo. Treina em casa, né? Pai, eu quero falar um pouco sobre o que eu acredito. Talvez esse seja um caminho para você começar
a nutrir o hábito de falar da tua fé. Eu, certa vez, estava numa mesa conversando com algumas pessoas e tinha uma pessoa lá que era de uma religião completamente diferente da nossa. Mas ela tinha uma energia para falar daquela religião, uma energia para falar daquele negócio. E às vezes eu via as pessoas em volta, crente, meio quieto assim, só ouvindo. Aí eu lembro que nessa vez eu falei, não, vou compartilhar também do que eu acredito. Não, eu não acredito assim não, eu acredito assim, 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 assim. Mas eu acredito. Não, mas eu acredito assim também, eu acho que isso aí, né? A pessoa não se converteu, tá lá, continua na religião dela. Mas você entende como é mais simples do que a gente pensa? Mais simples do que a gente pensa, tá bom? Deus te abençoe, que você possa falar de Jesus para alguém essa semana, tá bom? Vamos louvar.